Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje começa o Brasileirão da Série A e o da Série B já começou nessa sexta. Por isso eu vou estar trazendo algumas curiosidades sobre esse campeonato. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos até o final e deem o like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, hoje começa o Campeonato Brasileiro. Por isso eu decidi trazer algumas curiosidades sobre esse tema. Coloque aí nos comentários, galera, se você conhece alguma dessas curiosidades que eu vou estar trazendo aí para vocês. A primeira curiosidade: Campeonato de Seleções. Já pensou você saber que não existe campeonato brasileiro? Saber que nesse mês de maio acabava os estaduais, não tinha muito mais coisa no futebol? Pois é, era mais ou menos isso que acontecia até 1959. O que acontecia era que, depois dos estaduais, era feita uma seleção de jogadores de cada um desses estaduais. Esses jogadores iriam representar o seu estado no campeonato de seleções, o que é um pouco estranho, na verdade, totalmente estranho para os nossos padrões hoje, mas era o que acontecia. O Campeonato Brasileiro só veio a ser criado em 1960 para poder ter uma forma de selecionar os clubes para ir jogar a Copa Libertadores, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre esse tema. Depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, deem uma olhada lá no outro vídeo que o conteúdo tá muito bacana. O maior e o menor público, a segunda curiosidade. O menor público, por incrível que pareça, eu também fiquei assim, cara, como assim? Foi de somente 57 pessoas. Isso mesmo que você ouviu. 57 pessoas hoje, se for 57 pessoas pro estádio hoje, em época de Covid, já era lucro, hein? Mas naquela época a gente está falando de uma época Sim. onde esse baixíssimo público aconteceu em 1997 no jogo entre Juventude e Figueirense pelo Brasileirão. Já o maior público aconteceu na final entre o meu Flamengo e o Santos. Inclusive o meu Flamengo venceu essa final em 1983. Essa final teve 155.893, na verdade, 253 pessoas no estádio. Porque Mas eu naquela... vou falar uma coisa pra você, Luiz Eduardo. Hoje, do jeito que o povo tá maluco pro futebol, qualquer jogo que voltar, o estádio vai lotar e vai bater esse recorde aí. Não acho, porque isso não pode acontecer. O Estatuto do Torcedor proíbe isso. Os estádios têm que ter somente a capacidade máxima. Como aqui no Brasil não temos estádios que caiba toda essa quantidade, esquece isso. Porque depois daquela confusão lá que aconteceu entre Vasco e São Caetano, esquece ter mais do que a capacidade do estádio, que naquela época era até bastante comum. Então, mas eu tenho certeza que quando poder voltar público, o povo vai enlouquecer. Ah, vai. Terceira curiosidade: padronização na forma de disputa do Campeonato Brasileiro. Isso só veio a ocorrer em 2003 com a fórmula de pontos corridos. Antes disso, a cada edição era feito um novo formato, com uma quantidade X de clubes, sem esse padrão como nós conhecemos hoje. Isso só veio acontecer por conta do campeonato super confuso, que inclusive eu já fiz uma série aqui no meu canal, que é a Copa João Avelange. Aí se percebeu que não dava para continuar aquela bagunça que o futebol brasileiro passava, de ter tapetão, de clube ser convidado para participar de uma determinada divisão, CBF proteger alguns clubes, que era bastante comum, além do próprio formato do Brasileirão não ser alterado a cada edição. Além disso, que contribuiu para que esse formato perdure há mais de 15 anos foi o Estatuto do Torcedor,
no Estatuto do Torcedor está escrito que você só pode alterar o modelo de disputa ao menos depois de 2 anos que esse modelo já esteja em execução, o que iria evitar possíveis viradas de mesa que aconteciam naquela época. O que você queria falar? Eu acho que essa questão do estatuto do torcedor aí é uma boa ideia, uma hora dessa você fazer um vídeo sobre alguns pontos interessantes do estatuto do torcedor. Sim, bom tema. Coloque aí, inclusive, nos comentários se vocês querem um vídeo sobre esse tema, porque o Estatuto do Torcedor revolucionou não só o futebol, mas os esportes em geral aqui no Brasil, pessoal. Coloque aí nos comentários se vocês querem. Campeonato mais disputado do mundo. De acordo com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, o Brasileirão é um dos campeonatos mais disputados do mundo, no sentido de emoção, porque aqui, mesmo na última rodada com o campeão já definido, muito provavelmente nós teremos ou um time brigando por uma Libertadores, uma Sul-Americana, ou até mesmo um rebaixamento. O Brasileirão só está atrás somente dos campeonatos inglês e espanhol. E tudo isso que eu falei se refere à emoção em si, a dança das cadeiras na pontuação, que é o que eu digo. Em questão de nível técnico de disputa, os europeus estão claramente à nossa frente, pessoal. Vamos seguir aqui. O maior número de clubes em uma edição. Pera aí, o maior número de expulsos, na verdade, numa partida do Brasileirão. Isso aconteceu em 1979, no campeonato pra lá de confuso, que inclusive será a próxima curiosidade, entre Goiás e Cruzeiro. Esse jogo aconteceu no Serra Dourada e tivemos 14 expulsos. Caramba, quase que o time todo de um lado e de outro, hein? Pois é, inclusive por isso que a partida foi declarada encerrada, porque aos 35 minutos do segundo tempo começou uma briga generalizada, por isso o árbitro expulsou 7 jogadores de cada time. Como, de acordo com as leis internacionais, o time precisa ter no mínimo 6 jogadores em campo, o árbitro foi obrigado... Se não expulsava, deixava só 3, hein? Pois é. Caramba. Pois é. O árbitro foi obrigado a encerrar a partida. E o Goiás venceu por 3-1 o time do Cruzeiro. Falando no Brasileirão de 1979 e tudo mais, esse Brasileirão foi o Brasileirão que mais teve clubes participantes na Série A. Foram incríveis 94 clubes participantes. Isso aconteceu pelo fato de que o regime militar, nós não estamos falando se o regime militar foi bom ou se não foi. Isso não é o foco do nosso canal, só estamos passando a informação. O regime militar queria integrar muito o país, por isso eles queriam aumentar cada vez mais o número de participantes, o que já vinha acontecendo em outras edições, como 76, 77. Mas em 79, para mim, foi o cúmulo. 94 times. Não precisa de tudo isso. Eu acho que 20 times é até o que eu tava pensando agora há pouco. 20 times é pouco, Luiz. Então, justamente, é o que eu digo. Eu acho que o ideal seria, se nosso calendário permitisse, o que eu acho que não acontece, e que eu acho que até seria um bom tema pra mim falar aqui no canal. Coloquem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo, pra gente discutir sobre o calendário do futebol nacional, que é muito apertado, porque pra mim, uma quantidade ideal de times na Série A do Campeonato Brasileiro seria por volta de 30 a 32 times, mas naquela época era tudo bagunçado, como vocês já puderam ver. Por isso foi até que Corinthians, Santos, São Paulo e Portuguesa abdicaram de participar, porque eles jogavam o Campeonato Paulista, que por incrível que pareça, era mais prestigiado do que o Brasileirão, e caso quisessem participar do Campeonato Brasileiro, teriam que abdicar de jogar o Campeonato Paulista, então ficaria muito apertado. Falando sobre a forma de disputa, eu acho que é bom falar que era 80 times logo na primeira fase, com times praticamente desconhecidos. Na segunda fase entravam mais 12
e na terceira fase entravam mais 2. Aí já dá para perceber a bagunça que foi esse campeonato. O Inter foi o campeão desse campeonato, sendo o campeão invicto. Vamos seguir aqui para a próxima curiosidade. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. A pior campanha de um time nos pontos corridos. Essa campanha aconteceu com o América de Natal em 2007. Só para vocês saberem, para vocês terem dimensão o quanto esse time foi super mal no campeonato. Você tem 114 pontos em disputa, com 38 rodadas. O time do América de Natal só fez 17 pontos, vencendo 4 partidas, empatando 5 e perdendo todas as outras. Aí dá pra perceber o nível. Essa foi a pior campanha de um time. Coitado. Não é coitado, é rendimento. É rendimento. Sim. Foi mal, fazer o quê? Sim. Vamos seguir a pior campanha. A melhor campanha de um time nos pontos corridos aconteceu em 2003. Curiosamente, quando começou a ter esse modelo de pontos corridos. Foi com o Cruzeiro que fez 100 pontos, sendo que tinham 22 times. Ou seja, mais 12 pontos em disputa, porque o time joga em turno e retorno. O que dá uma pontuação muito boa, mesmo tendo mais 12 pontos em disputa. E vocês, o que acham dessa pontuação? Acho que é uma pontuação muito boa. A outra curiosidade. A maior goleada que já aconteceu no Brasileirão foi em 1983, quando o time do Corinthians venceu o Tiradentes do Piauí por 10-1. 10-1? Foi. Não creio. Foi, mãe. Parece conta de mentiroso, hein? Sim, pior foi, até custei acreditar, foi um time da Dinamarca que por protesto perdeu por 149-0. Eu já vi isso, então dá pra provar. Isso aconteceu em 2000. E é uma goleada assim. Um jogo desse não tem graça. Não, mas mesmo assim a gente quer ver mais gol, a gente quer ver nosso time vencer, se for preciso, por 20-0. 10-1. Pelo menos um golzinho de honra, né? É. Curiosamente, esse time do Tiradentes venceu o Corinthians na volta por 2-1. Isso que mostra a beleza do nosso futebol. O show que é o futebol, né? Pois é, essa coisa da imprevisibilidade. Porque quem diria que um time que aplicou 10-1 pudesse perder por 2-1? É algo assim impressionante. Mas mais impressionante é de 10-1, Luiz Eduardo. Sim, sem dúvida. Vamos seguir. Outra curiosidade. O jogador mais velho que jogou no Campeonato Brasileiro foi o jogador Zé Roberto em 2017, pelo Palmeiras. Quando ele jogou com o Botafogo, ele completou 43 anos. Que daí uma média de idade um pouco alta, eu diria. Tendo em vista que a maioria dos jogadores se aposentam com 35, 36 anos. E você, mãe, acha que é uma quantidade alta da idade? Eu acho até cedo. Você acha? Eu acho. A gente É. sabe que o condicionamento não permite, mas é muito novo um jogador até com 40 anos, né? Pois é. Aposentar. Mas a maioria dos jogadores hoje estão aposentando com 39. Ainda mais hoje que eles ganham rios de dinheiro e aí aposenta, né? Pois Faz é. questão de aposentar depois de ter ganhado tanto Não há necessidade de continuar jogando, não há necessidade eu de também ficar acho, desgastando seu físico. É. E por último, Muitos deles saem do campo e vão atuar em outras áreas do futebol. na maioria das vezes, boa parte Que não dos seja no campo, jogadores, sim, boa parte dos jogadores vão atuar como comentarista, como é o caso do Roger Flores, do Júnior, que foi um jogador do Pois é. Flamengo, entre vários De outros. qualquer jeito eles estão com burro na sombra. Pois é, não... Né? Sim. Por último, a última curiosidade, não daria para não deixar de mencionar o futebol de Brasília pelo meio, não é? Nós já tivemos times participantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Recentemente, não era quando era aquela bagunça de 90 times, não. O Gama participou da Série A em 1999, ficou até 2002.
Inclusive foi essa briga com o Gama que protagonizou a Copa João Avelange. Em 2002 o time caiu para a Série B. Em 2003 o time caiu para C, mas conseguiu voltar para B logo em seguida. E aí o time ficou na Série B de 2005 até 2008, quando caiu para a Série C. Lá na Série C o time não foi bem, caiu em 2011 para a Série D do Campeonato Brasileiro, de onde, infelizmente, nunca mais saiu. Mas viveu o seu momento de glória, né? Dava pra ter vivido mais, mas infelizmente isso não aconteceu. Outro time que também fez um pouco de história aqui no futebol brasiliense é o próprio Brasiliense, que participou da final da Copa do Brasil em 2002, fazendo um jogo duro com o Corinthians. Foi o campeão da Série B em 2004 e em 2005 jogou a Série A. O time ficou como lanterna da competição, fazendo 41 pontos, o que é uma quantidade baixíssima de pontos. O problema foi que o time venceu 10 jogos e, pelo que eu pude ver, que eu gosto de saber um pouco da história do futebol, o time empatava muito e esse foi o pecado do Brasiliense. E caiu para a Série B. O time ficou na Série B de 2006 até 2010, quando caiu para a Série C. Já na Série C, o time ficou de 2011 até 2013, de onde, infelizmente, não saiu mais. Tomara que o futebol brasiliense um dia volte a ter um time, pelo menos, na Série B, porque assim... Tomara. Vai ajudar muito o futebol de Brasília, porque o futebol de Brasília hoje tá sem expressão nenhuma. E assim, a gente vê os times que já passaram por aqui, fazendo bons jogos, protagonizando até a Copa João Avelange. É muito triste ver que o futebol de Brasília tá tão fraco assim, mas é a vida. Agora, Luiz, o Campeonato Brasileiro começa hoje, então. Da Série A. Série B já começou ontem. E o seu Flamengo joga com quem a primeira rodada? Joga contra o Palmeiras. E o seu palpite, você arrisca? Eu digo que vai ser 2-1 pro time do Flamengo. E você arrisca dizer quem vai ser o campeão desse brasileiro? Vai ser uma disputadora, protagonizada principalmente pelo time do Flamengo e pelo time do Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que outros times que talvez entrem em destaque serão o Cuiabá, que talvez brigue por uma Sul-Americana, por uma Libertadores, que o time é gerido por um empresário, contratou bons jogadores, e talvez um Juventude, que também voltou da Série B nesse ano, que inclusive caiu em 2007 com a América de Natal. Acho que essas devem ser as surpresas, na minha opinião. Então você está dizendo que quem vai protagonizar é o Flamengo e o Palmeiras, e coincidentemente eles começam o brasileiro, né? Começam jogando juntos. Muito bem. Boa torcida, boa. Vamos ver se o Flamengo chega lá. Se a defesa não fizer besteira, se o Rogério Ceni treinou. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Comenta aí qual curiosidade pra vocês foi mais interessante. E se vocês já sabiam de alguma delas. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.